E aí, senhores, tudo bem? Como vocês estão? Aqui quem fala é Alexandre Volvax, também conhecido pelos amigos como Stormer. Vamos falar um pouquinho sobre os dias como o de hoje. Porque os dias como hoje é o que definem os traders. Vamos lá! Bom, o mercado estava assustado, basicamente, com a situação do coronavírus na China. Futuros chineses caíram pesado. A gente viu realmente até mesmo o mercado americano caindo pesado. E automaticamente nós abrimos em um enorme gap de baixa. Este gap de baixa, que depois produziu ao longo do dia inteiro um canal de baixa, bem eficiente, digamos assim, dentro de um gráfico de 10 minutos, termina o dia desta forma como está aqui. Eu diria que são dias como estes que definem um trader de fato. Tá? Isso por quê, basicamente? Porque observa que o fechamento do dia de hoje ele está abaixo da banda inferior da Bollinger. Ao mesmo tempo, observem como o nível de FR4 está acima de 20, abaixo de 25. Notem no passado quantas vezes exatamente essa característica ocorreu. A gente teve um momento em que isso aconteceu aqui. Esse fechamento aqui não foi fora, então não conta. A gente teve um outro momento em que isso aconteceu aqui, com o fechamento fora. E que foi seguido de um movimento de alta. A situação imediatamente anterior foi aqui, em que a gente fecha abaixo da Bollinger inferior e novamente repica. E o movimento imediatamente anterior havia sido este, em que a gente também consegue repicar até a abertura desse candle enorme. O movimento imediatamente anterior havia sido esse, e aqui nós já estávamos inclusive em plena tendência de baixa. Mas aqui o FR não estava abaixo de 25, estava em 27. O movimento imediatamente anterior, em que a gente tem as duas condições juntas, e FR4 abaixo de 25 e fechamento abaixo da Bollinger inferior, foi este. Com as bandas inclusive estreitas se abrindo. E olha o movimento a seguir. O movimento imediatamente anterior a este foi aqui. Nesse fechamento. Olha o que acontece no dia seguinte. Uma alta até perto da abertura. O fechamento imediatamente anterior, que preenchia as mesmas características, foi este. No dia seguinte a gente vai novamente até essa abertura. Nos próximos dias. O movimento imediatamente anterior tinha sido este. Aqui. Depois de uma barra enorme de queda, em que o mercado caiu 4.000 pontos. Olha o dia seguinte. O imediatamente anterior tinha sido este. Uma queda forte. O mercado caiu 1.900 pontos e volta rápido. O que eu estou tentando mostrar para os amigos? Que é neste tipo de dia em que a gente fecha realmente abaixo da Bollinger inferior com uma queda de 1.800 pontos que um trader de fato de volatilidade começa a salivar. Ele começa a ficar extremamente interessado em tomar posições. Porque ele entende que o movimento mais provável e que a pressão de venda já está bastante cansada, seriam este aqui. Um repique até perto da abertura desse candle. Tá? Esse repique. Claro que assim, a gente teve só 2 dias de queda. O ideal seria que a gente já tivesse mais dias de queda. Por exemplo, aqui ó, a gente vinha de 1, 2, 3 dias de queda. Aqui ó, a gente vinha de 1, 2, 3, 4 dias de queda. Aqui ó, a gente vinha de quantos dias? 1, 2, 3, 4, 5 dias de queda.
Então, sim, é melhor quando a gente vem depois de vários dias de queda consecutivos para poder armar o sinal. Mas a verdade é que, diferentemente do que a maior parte das pessoas fazem, e um monte de gente fechou posições hoje, um monte de gente estopou posições hoje, um monte de gente vendeu posições hoje, eu não acho que uma venda aqui seja a conduta mais sensata de todas. Eu não estou dizendo que não vai dar certo uma venda aqui. Eu só estou dizendo que qualquer venda aqui teria que ter o stop obrigatoriamente acima de que ponto? Bingo, para quem disse acima dessa máxima. Porque o cara não pode ficar vendido aqui no futuro com o seu stop ficando acima dessa máxima. É absolutamente inimaginável para ele fazer isso. Então, ele está com o seu stop acima desta máxima. E mais, se amanhã nós rompermos esta máxima, qual o tipo de sinal que nós estaremos vendo? Um trap, uma armadilha. E quem vendeu hoje vai ser armadilhado, vai precisar retomar posições. Isso tende a empurrar o mercado para cima, no mínimo até o topo anterior novamente. Quando a gente coloca aqui nos 60 minutos, especialmente em um gráfico mais limpo, a gente consegue identificar um padrão chamado alargamento, tá? Ou, se preferirem, sanfone. Tá? O sanfone é um padrão em que a gente tem topos mais altos, que nem aqui, e a gente tem fundos mais baixos, que nem a gente tem aqui. E por isso que ele parece realmente um sanfone. Veja que nós estamos nos aproximando da zona, então, que o sanfone encontra como suporte, para eventualmente poder fazer talvez um movimento nesse cenário. Então, um trader aqui, olhando esse cenário, entendendo esse sanfone, observe o nível do estocástico lento extremamente sobrevendido, automaticamente ficaria atento para a possibilidade de reversões, para possíveis sinais operacionais. Aqui, obviamente, o que eu estou fazendo não é nenhum tipo de call. O que eu estou fazendo aqui basicamente é tentando mostrar para vocês como um trader interpreta, como um trader um pouco mais experiente interpreta o cenário. O mercado fez um movimento fortíssimo de recuo, que a gente está vendo aqui, caiu 1.500 pontos, e desde o último topo o mercado caiu aproximadamente 5.400 pontos. Qual seria o movimento perfeito para mim amanhã? Um gap de baixa. Um gap de baixa para mim seria absolutamente perfeito para eu considerar uma entrada um tique acima da mínima de hoje, para daí poder trabalhar o resto do dia um movimento de retorno até pelo menos o ponto em que foi aberto o gap. Então essa seria a minha leitura, minha preparação para o dia de amanhã. Eu gostaria que amanhã nós abríssemos um gap de baixa em cima dessa região de 103.900, depois rompêssemos a máxima primeiro que andou para cima. Quando então eu poderia tomar posições, e daí eu colocaria meu stop imediatamente abaixo da mínima, e eu levaria meu alvo no mínimo até a abertura do dia de hoje. Esse seria o meu planejamento para índice futuro e para grande parte dos papéis que fizeram traps no gráfico diário. Vou dar um exemplo de um trap no gráfico diário. Vamos olhar aqui. A Rente 3 não é um exemplo clássico, tá? Vamos olhar aqui a Rapid 4. Essa sim me parece um trap no diário. Ó. Veja que ela fecha o dia, perdendo o que seria esse fundo aqui. Se nós rompermos essa máxima, teremos um trap sendo acionado no gráfico diário. Mas isso tem que ser feito amanhã, naturalmente. Amanhã, naturalmente. Então, traders profissionais adoram esse tipo de candle grande, enorme de queda que foi produzido hoje pelo Ibovespa, porque eles sabem que isso gera um certo pânico, um certo pavor nos traders amadores, mas ao mesmo tempo eles sabem que está muito longe para fazer operações vendidas. É muito mais sensato esperar qualquer movimentozinho de repique, com um stopzinho curto, com o alvo sendo essa abertura que está aqui, em 118, 155. Então, pensando dessa maneira, entendendo dessa maneira, o trader começa a perceber que o mercado faz um eterno e constante retorno à média, que está aqui em verde. Então, ele se afasta da média, volta para a média, se afasta da média, volta para a média.
E quando ele fecha abaixo da Bollinger Inferior, como fechou aqui, com FR bastante sobrevendido, o movimento mais provável para os próximos dias não é de prosseguimento da queda, mas sim de retorno para a média. Aí vocês podem me dizer, mas Stormer, e a crise, e o coronavírus, e isso não vai ser um problema? Novamente, gente, a gente não pode tentar ficar procurando justificativas para o mercado. A gente não pode ficar tentando entender o que o mercado vai fazer. Não. Nem o porquê que o mercado está caindo, o porquê que o mercado está subindo. A gente tem que apenas identificar o que faz mais sentido para a gente no momento. Atuar na ponta da compra, porque o stop é curto, ou atuar na ponta da venda. Essa é a questão principal. Qual é o movimento mais provável para o dia de amanhã? Vai ser um movimento de alta ou um movimento de baixa? Qual é o dia mais provável para os próximos dias? Continuar a queda ou fazer um repique depois de continuar a queda? A gente não tem que estar preocupado exatamente com o porquê das coisas. Essa queda está acontecendo por causa dos ataques dos mísseis? Ou por causa, eventualmente, do coronavírus? Ou por causa de alguma outra péssima notícia que o mercado está aprontando? Por causa, eventualmente, dos balanços que vão ser essa semana? A gente não tem como saber isso. São milhares de boas notícias e milhares de péssimas notícias acontecendo todos os dias por dia. E o mercado já faz esse julgamento do que ele considera melhor ou pior. E por isso que nós devemos ter como meta, basicamente, operar o que o gráfico está nos dizendo. Mas Stormer, se tu olhar o gráfico aqui, ele não está te dizendo para fechar a posição, porque afinal de contas nós estamos perdendo esse fundo prévio. Não é? Assim como nós rompemos esse topo aqui, nesse candle, que é a seguinte fase do movimento de queda. Sim, nós estamos perdendo fundo prévio. Mas pensem comigo. Nós não perdemos o fundo prévio aqui também. Nesse ponto, nesse candle. E o candle seguinte, o que fez? Rompeu, né? Nós não perdemos o fundo prévio aqui. Nesse ponto. E o candle seguinte explodiu. A gente não perdeu o fundo prévio aqui. Nesse ponto. E o candle seguinte não explodiu enlouquecido. O fato é que para swing trade, sim, nós perdemos o fundo prévio. Mas para swing trade nós estamos agudamente sobrevendidos, o que implicaria na possibilidade de um repique. Eu não estou dizendo que vamos retomar a tendência de alta e que vamos romper o topo anterior. Não. Agora a gente tem uma resistência muito forte em 118, 950. Os compradores já não estão mais tão confiantes quanto eles estavam há 3 dias atrás. Sem dúvida alguma, já existe bem mais receio dentro do mercado. E qualquer repique que aconteça entre amanhã e quarta-feira vai ser recheado de gente querendo fechar suas posições compradas e talvez botar um pouco de lucro no bolso, o que pode sim sinalizar até a formação de um pivô de baixo, uma reversão da tendência. Mas o que eu estou mencionando é que nós temos um estado sobrevendido agudo que geralmente implica em repiques. Não me surpreenderia que a gente voltasse para perto da abertura de hoje, amanhã. Um abraço a todos, amigos. Até mais. Paz, saúde e prosperidade para todos. E nós nos vemos amanhã no Café Tricoiações às 2 da tarde.